Irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra o grande mistério da Santíssima Trindade, mistério revelado por Deus e que nós homens não tínhamos conhecimento da complexidade e da dimensão de Deus. O mistério da Santíssima Trindade faz parte do rol dos dogmas cristãos, daquilo que solidifica a nossa fé, daquilo que é indispensável à fé católica. Mas vamos entender. Primeiro, no Antigo Testamento, o homem não tinha consciência de Trindade Santa. O homem não tinha conhecimento da Santíssima Trindade. O homem conhecia Deus. Deus se revelara ao homem. Um Deus colérico, um Deus irado, e que o homem tinha medo de Deus. Tinha medo de desapontar Deus e por Deus ser castigado. O Antigo Testamento está repleto de relatos de Deus castigando o povo. E o povo era muito temente a Deus. Só que vejam bem, o homem do Antigo Testamento não conhecia a Trindade. O homem do Antigo Testamento não tinha conhecimento que Deus é Pai. Tanto a Trindade quanto a paternidade de Deus se tornou conhecida ao homem pela grande revelação de todas, a única e perpétua, a revelação trazida por Jesus Cristo. Revelação universal, completa, e que ali não falta nada para nós crermos. Revelação que se encerrou com a morte do último apóstolo, e a partir dali não houve mais revelação pública, universal. Revelações essas que nós somos obrigados a crer, porque fazem parte do patrimônio da nossa fé. Então, no Antigo Testamento, Deus se revela como um Deus irado, como um Deus colérico. O homem tem medo de Deus. Mas Deus ali começou a dar pistas na sua catequese que era a divindade, que ele era muito mais complexo do que os homens conheciam. De tal modo que o Espírito Santo começou a falar pela boca dos profetas e anunciar os mistérios de Deus. De tal modo que os profetas começaram a anunciar a paternidade de Deus com a encarnação do Filho de Deus, do Filho do homem. Lembrem que essa revelação vem 630 anos antes da encarnação do Verbo com o grande profeta Isaías. Lembrem que no Antigo Testamento nós temos muitas pistas da Santíssima Trindade, mas como o homem não tinha noção, ele era incapaz de sondar que em Deus existia realmente uma unidade indivisível, que um único Deus em três pessoas era algo ilógico, era algo improvado. Vejam que o Espírito Santo fala pela boca dos profetas. Isso vai se tornar dogma de fé lá no século IV, com o concílio de Constantinopla. Por quê?
porque no ano 325 a igreja faz, alcunha, a profissão de fé, o credo que nós conhecemos. Porém, o credo terminava naquele momento assim: creio no Espírito Santo, ponto. Acabou o credo. No concílio de Constantinopla, quando se começou a questionar quem era esse Espírito Santo, a igreja completa o credo. Creio no Espírito Santo, ponto, e a igreja completa agora: Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pela boca dos profetas, ponto. Agora, a igreja santamente, dignamente, vai começar a olhar para trás a revelação trazida por Jesus, e a igreja vai dizer: em Deus existe uma trindade, um único Deus, em três pessoas realmente distintas. E quando a profecia de Isaías se cumpre, nós vemos claramente ali, através do próprio Senhor, a nos dizer que existe sim uma trindade. Lembrem que em muitos momentos nosso Senhor diz: quando vier o outro Paráclito. Se existe um outro Paráclito, existe um Paráclito primeiro. E esse Paráclito primeiro não pode ser o Pai, porque o Pai não pode defender e não pode Ele mesmo ser o grande juiz. Então, se existe um outro Paráclito, o primeiro Paráclito é o próprio Senhor Jesus Cristo. Lembrem que nosso Senhor fala muito isso. Quando vier o Espírito da verdade, nosso Senhor vai dando essas indicativas. Nosso Senhor vai, de verdade, revelando esse mistério da Trindade. E nós temos por ápice, quando Ele sai, muitas vezes, e vai rezar no monte, e fica lá sozinho com o Pai. Os discípulos ficam ali curiosos, querendo também ver o Pai. Eu imagino, não faz parte isso do Evangelho, mas eu imagino o burburinho, a zoada entre aqueles 12 homens ali. Você vai ver, quando ele voltar, vai falar do Pai. E só ele fala com o Pai, mas ele não nos mostra o Pai. E isso foi se repetindo várias vezes, de tal modo que chega um momento que Filipe não aguenta. E Filipe diz assim: olha, Senhor, basta, mostra-nos o Pai, ponto. A gente não quer mais escutar não, a gente agora quer ver. E é engraçado porque nosso Senhor ali dignamente vai responder: olha, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Há tanto tempo eu estou convosco, Filipe, e você me diz: mostra-me o Pai. O que quer dizer essa resposta de nosso Senhor? O que quer dizer é que Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Quer dizer que Jesus Cristo, a forma de Cristo é a forma do Pai, é a forma do Espírito. Em Cristo Jesus, nele se manifesta gloriosamente o Pai. E aqui nós temos esse grande mistério. Depois de sua ressurreição, quando ele dá um mandato aos apóstolos para que eles fossem batizando, ele fala com muita presteza: ide por todo o mundo batizando a todos, em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Ou seja, façam os discípulos meus todos os povos, em nome da Trindade Santa. Me honrem, honrem o Espírito, honrem o meu Pai. Tamanho mistério de amor. É interessante para nós compreendermos que na Trindade Santa existe uma unidade perfeita, plena. Esse termo Trindade foi alcunhado por um grande pensador do início da igreja chamado Tertuliano. E ele é o primeiro a usar esse termo e a igreja adota. Depois, é interessante a gente perceber também que toda a ação divina é uma ação trinitária. A gente costuma dizer de um modo catequético assim: Deus o Pai cria, Deus o Filho vai redimir, Deus Espírito Santo vai santificar. Para a catequese é interessante para a gente entender, mas não está correto de um modo pleno. Por quê? Porque a criação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a redenção é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a santificação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um não age sem o outro. É como a gente vê aquele exemplo tão santo e tão bonito de Agostinho a dizer assim: o sol é o Pai, o raio é o Filho, e o calor que chega até nós é o Espírito Santo. São três realidades em um único astro, o sol. O Pai é o sol, o raio do sol é o Filho, e o calor que nós sentimos é o Espírito Santo. Não existe calor sem raio, não existe raio sem sol. Como não pode existir o Filho sem o Pai sem o Filho e os dois sem o Espírito. Agora é importante a gente compreender também que não existe de modo algum uma hierarquia. O Pai é mais importante que o Filho, ou o Filho é mais importante que o Espírito. Não. Os três estão no mesmo nível. Os três têm a mesma substância. Os três têm o mesmo poder, que é o único poder de Deus. É interessante a gente também compreender que em Deus não existe nascimento. De jeito nenhum. Nunca existiu 1/1000 de segundo sequer que o Espírito não existisse ou que o Filho não existisse. De jeito nenhum. Tanto que quando nós rezamos esse credo niceno-constantinopolitano, que está aí no folheto, a gente diz que o Filho é consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância. Os três estão no mesmo nível, porque formam um único Deus. Não existe distinção, de jeito nenhum. Agora, se vocês me perguntassem assim: Padre, e nós poderíamos dizer que foi o Pai que se encarnou? Aí seria heresia, porque quem se encarnou foi o Filho. Tanto que o Filho, no madeiro da cruz, diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Tanto que o Filho diz: se eu não for, não vem o Espírito Paráclito, o defensor. E o Pai e o Filho nos envia o Espírito. E é esse Espírito que dá a vida, que sustenta, que mantém a igreja de Deus. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é importante que nós católicos tomemos consciência de que nós estamos inseridos em um grande mistério de amor. Consciência de que nós estamos inseridos na grande fé da igreja.
E o mais importante, nós só sabemos de Deus o que Deus nos falou. A gente não pode dizer uma vírgula de Deus que Deus não tenha revelado. O que a gente sabe de Deus foi Ele quem nos disse. E a igreja guarda, e a igreja propaga, e a igreja clareia pela força e emoção do Espírito Santo. Mas a igreja não inventa, de jeito nenhum, de modo nenhum. É importante que a gente tenha muita clareza de que é um mistério. E por ser um mistério, esse mistério, ele é insondável. O homem é incapaz. O homem é incapaz de compreender e abarcar todo esse mistério. Porque Deus é grandiosíssimo e é muito maior que a nossa capacidade. É importante que a gente também compreenda que nós somos feitos por Deus à sua imagem e à sua semelhança. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós também somos formados por 3 realidades: corpo, alma e espírito. Somos formados por essas 3 realidades, que é claro, de um modo didático nós falamos alma, mas a alma ali acarreta o espírito, que estão juntos. São 2 realidades espirituais e uma realidade material. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito. É importante que eu compreenda que eu sou imagem dessa Trindade Santa. É importante que eu compreenda que a Igreja de Cristo é verdadeiramente ícone da Trindade Santa. É importante que a gente compreenda que não existe no mundo ninguém que tenha se relacionado com a Santíssima Trindade de um modo tão perfeito, a não ser a bem-aventurada Virgem Maria. Do Pai, ela é filha. Do Filho, ela é mãe. E do Espírito Santo, por apropriação, a gente diz, é esposa. Por quê? Porque engravidou pela ação do Espírito Santo. É por isso que Maria é colocada como imagem da igreja. É por isso que a bem-aventurada Virgem Maria realiza na sua própria vida aquilo que ela mesma profetizou: todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. É claro que a gente interpreta aqui olhando a Theotokos, ou seja, a sua genuína maternidade, mãe de Deus. Mas Maria não só se relacionou com o Filho, mas Maria se relacionou com a Trindade de um modo pleno e perfeito. Filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é o grande exemplo e o ícone da Igreja de Deus. E nós somos chamados, sim, a enxergarmos a nossa vida como uma realidade de fé. Enxergarmos a nossa vida como uma realidade espiritual. Por quê? Porque fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, isso quer dizer que da nossa parte nós devemos levar a sério essa realidade, porque nós não somos frutos do acaso. Simplesmente nós somos frutos da Santíssima Trindade. Viemos de Deus, devemos viver em Deus e haveremos de voltar para Deus. É importante que a gente compreenda que nós devemos também nos relacionarmos dignamente com a Trindade Santa.
Do Pai nós somos filhos. Filhos porque Jesus nos fez filhos de Deus. De Cristo nós somos irmãos, somos amigos. E do Espírito Santo nós somos de verdade esses filhos que são santificados no amor. E que por amor nós nos deixamos ser burilados, transformados. E permitimos que Deus termine a obra que um dia Ele começou. É por isso que São Paulo, escrevendo à comunidade dos Coríntios, vai dizer com tanta sabedoria assim no início hoje da segunda leitura: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento. Ou seja, se deixem transformar, conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Se relacionem com a Trindade Santa. Não uma relação, minha gente, de fazer um sinal da cruz e alguns tantos só passam a mão abanando a cara. Não. Mas de verdade se relacionar e tomar consciência que somos filhos do Pai do céu e devemos obedecê-lo, porque um bom filho obedece ao Pai. Devemos compreender que devemos viver em harmonia com Cristo, que se fez nosso irmão. Porque batizados somos, fomos adotados por Deus. E quem dividiu, a gente poderia dizer assim, quem dividiu o Pai com a gente na gratuidade e na generosidade foi Jesus. Como, isso aqui é um pensamento meu, mas para a gente clarear, é como se Cristo dissesse assim: olha, é tão bom ser filho do Pai, que eu quero que vocês também desfrutem dessa filiação. Eu sou o primogênito, eu sou o unigênito, mas vocês todos em mim serão também filhos dele. É por isso que nós dizemos que a igreja é de verdade o corpo místico de Cristo. Mysticis corporis, é o corpo místico de nosso Senhor. Por quê? Porque nele nós somos filhos. E existe uma alegria maior do que nós estarmos inseridos nessa realidade para nós tão grandiosa e recebermos uma graça tão gratuita. É por isso que é muito triste quando alguém não consegue se enxergar como filho de Deus. É por isso que é muito triste quando alguém não consegue enxergar o outro como seu irmão. O outro não é meu irmão porque eu quero. O outro que é batizado é meu irmão porque Cristo quis. Daqui a obrigação que nós temos de respeitarmos a sacralidade do outro. O outro é sagrado. Por quê? Porque também é imagem de Deus. O outro é sagrado por quê? Porque é meu irmão, faz parte do meu corpo. Nós formamos o corpo de Cristo. E é por isso que a igreja, ela tende sempre a nos mostrar que a comunidade católica, que a comunidade cristã, deve se espelhar na Santíssima Trindade, onde não existe divisão. Por quê? Na Santíssima Trindade não existe divisão, porque Deus é unidade. O divisor é o diabolos, aquele que divide coração, divide família, divide amigos, divide matrimônio e por aí vai, dividindo tudo. Quem divide não é de Deus. Quem apacenta e quem junta é de Deus.
E vejam que a Santíssima Trindade é o espelho de toda a comunidade. Hoje em dia, minha gente, quando a gente diz isso, eu digo para vocês assim, eu digo com o coração na mão, porque infelizmente os cristãos hoje em dia não aprenderam, ou melhor, desaprenderam a serem de Deus. Como é triste quando nós vemos os cristãos se maltratando, degladiando uns contra os outros. Não conseguiram compreender essa unidade que deve ser reflexo da Santíssima Trindade. É por isso que é muito triste quando o nosso coração, ele não é de Deus. Quando o nosso coração, ele é dividido. Quando Deus não é de verdade o centro das nossas vidas. Ó, meus irmãos, é importante que nós católicos tomemos consciência que somos de Deus, que viemos de Deus e que devemos ser gratos ao Pai por tudo de bom que Deus nos fez e nos faz. Olhem o texto hoje do Evangelho de João. Olhem o que é que João diz. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê. A morte aqui é eterna, para que não morra, mas tenha a vida em Deus, mas tenha a vida eterna, mas tenham a vida do eterno. E é bonito esse apelo de João. É uma verdade de fé que nós deveríamos de verdade meditar sem nunca cansar. E João ainda diz de fato: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Ou seja, Deus não jogou a sorte do mundo, a sua imagem, a sua semelhança. Deus não criou o homem e deixou o homem à sorte do mundo de jeito nenhum. Deus continua nos auxiliando, nos ajudando. Deus continua de verdade nos inspirando. Mas Deus não pode fazer nada se nós não fizermos nada. Por quê? Porque o Pai já fez, nos deu o Filho. Porque o Filho já fez, entregou-se até a morte e morte de cruz. E o Espírito já foi derramado em nossos corações, para que nós possamos, simplesmente, trocando em miúdos, escolher a Deus. Por quê? O Espírito Santo foi derramado em nossos corações para escolhermos a Deus. É Deus dizendo assim: me escolha como eu escolhi vocês. Deixem Ele de lado. Ele só quer destruir vocês para me atingir. Venham comigo, sejam meus. Renunciem ao pecado, à vida errada, à vida dupla, à vida errante. Sejam meus. Deixe eu terminar no seu coração a obra que eu comecei. Eu costumo sempre dizer, e gosto muito dessa palavra, vocês já sabem, já estão cansados de escutar. Mas Deus, nas suas atitudes, Ele é muito elegante. Ele não entra no nosso coração à força, não entra sem avisar, não age na nossa vida sem a gente convidar. Por quê? Porque a parte dele Ele já fez.
O Pai sofreu ao ver o Filho morrer na cruz. O Filho sofreu ao morrer na cruz por amor a nós. E o Espírito Santo ali ressuscita Jesus e diz assim: olha, vejam, Ele é Deus, está de pé. Se santifiquem. Ele assumiu a condição e é o primeiro lá no céu. E vocês devem lembrar, há 15 dias atrás, quando nós rezávamos a solenidade da Ascensão do Senhor, quando a oração pós-comunhão dizia assim: no céu nós temos um igual a nós, ou seja, um que venceu o pecado por amor ao Pai. É por isso que nós devemos nos aperfeiçoar, é por isso que nós devemos nos encorajar, cultivar a concórdia entre nós e viver em paz. Para que? O próprio Paulo responde: para que o Deus do amor e da paz esteja em nós. É interessante, minha gente, isso aqui, porque antigamente os cristãos, eles eram detectados pela forma como eles viviam. O pagão olhava as pessoas se amando ali, se respeitando e dizia: olha os cristãos, ali tem cristão. E isso só chamava atenção, porque o cristianismo é a religião do amor. E chamava muita atenção a forma como os cristãos se tratavam. Hoje, para a vergonha da igreja, tem cristão que se comporta muitas vezes pior que os pagãos. Em tudo. Dando um contra-testemunho miserável, me desculpem a expressão forte. Por quê? Porque parece que não entenderam a salvação gratuita trazida por Deus. Quando Paulo, aqui no meio da sua carta à comunidade dos Coríntios, diz assim: olha, saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. São Paulo está falando de um gesto que tinha chamado de ósculo da paz. Não é óculos não, é ósculo, que é o beijo. Esse beijo aqui, ele só ficou em 2 momentos na liturgia: no altar e na palavra. Mas se vocês recordam bem, na Quinta-feira Santa, quando Judas chega com o destacamento romano para prender Jesus, Judas chega, se aproxima dele, beija a face de Jesus, e Jesus diz: Judas, tu me traz com um beijo? Lembrem disso. Tamanho carinho, o respeito, a responsabilidade que um cristão tinha com o outro. Hoje em dia a gente não vê mais isso. E por que, padre, esse respeito é tão importante dentro da igreja? Porque a Assembleia deve ser imagem da unidade da Trindade. Porque os cristãos devem compreender que devem viver unidos, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São totalmente indivíduos. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, olhem o caminho que nós já trilhamos. Celebramos a ressurreição. Ele provou que era Deus. Celebramos a sua ascensão. Ele fez o caminho que nós iremos fazer. Lá tem um igual a nós. E a igreja festejou. Depois a igreja festejou o Espírito Santo Paráclito que foi derramado sobre a igreja católica em Pentecostes. Hoje
depois de tudo, a igreja celebra o mistério da Trindade Santa. Aqui, toda a revelação deixada por Deus. E na quinta-feira próxima, a igreja vai celebrar simplesmente a proximidade de Deus com a gente. Deus não está distante, mas está aqui, sacramentalmente, na solenidade do corpo e do sangue de Deus. E é uma realidade que nós devemos descobrir, e principalmente nessa bendita paróquia de Gameleiras. Os membros das pastorais, os membros dos movimentos, as pessoas que sentam nos bancos da igreja aos domingos, precisam serem generosos e descobrirem a proximidade de Deus na Santa Eucaristia, que foi feita para ser comida e foi feita também para ser adorada. Que o Espírito Santo de Deus seja derramado em nossos corações e nos faça de verdade crescermos na fé, para que um dia todos nós tenhamos a alegria que num arrobo de fé chegarmos à glória dos céus e termos a graça de contemplarmos Deus tal como Ele é. E essa virtude e essa alegria só terá unicamente os puros de coração. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude, que o Senhor, o bom Deus, assim nos ilumine, e a santa palavra do Evangelho que nós hoje escutamos. Amém.